Começando então o estudo semanal do dólar, tempo gráfico mensal primeiro. Nós estamos também em canalzinho de baixa, que são essas duas LTs aqui nas extremidades. O que mais que eu preciso ressaltar? Que em relação às barras, o dólar está mais difícil de identificar do que o índice, tá? A questão de força. Teve uma força sequencial aqui, mas até foi tomada boa parte, mas a força vendedora 2/3 não foi rompida. Predominante ainda. Só que também nós temos uma de alta. Mesma coisa com o índice. Tem uma de alta aqui embaixo, tem uma vendedora aqui em cima, só que a diferença é que o índice está em região da LT, na parte superior, e o dólar realmente está na região do meio desse canalzinho aqui. Voltando com os estudos, o mensal. Então, canal de baixa, região 61 de retração de fibra da pernada de alta. Aqui, se eu marcar essa retração, estamos no ato agora do rompimento dessa região de 61%. Então, deixa eu colocar tentando romper a região de 61 de retração de fibra da pernada de alta, mais 2/3 de força compradora, que é esse caixotinho aqui. Qual força compradora? Desse candle, essa região forte desse movimento ali. E candle 5 pode ser um pullback curto. Parece que tá formando realmente um pullback curto aqui. Voltando aqui, lembrando, né, que eu tinha comentado na semana passada, tirar print para desenhar. Parece que esse aqui é um pullbackzinho curto de price action. Força vendedora, pullback curto, volta a cair. Só que nós temos um probleminha aqui. Tem uma LT passando aqui e parece que está funilando, fazendo um movimento parecendo esse tipo de figura aqui, como se fosse uma cunha. Então pode ser que o candle 5 realmente tenha sido um pullback curto. Só que tem empecilhos aqui para cair, tá? E aqui no semanal, vamos para o semanal já. Temos, né? Lembrando, tínhamos aqui um caixote e ao mesmo tempo um triângulo, considerando este fundo e essa LT. Tinha essas duas estruturas. Se eu considerar o caixote é por causa das sombras aqui. E essa LT é por causa do corpo. E aí rompeu essas duas estruturas. E lembrando, nós estamos nessa região que pode ser uma troca de polaridade para cair. Ou pode ser rompimento falso e volte a subir. E outra coisa importante é que nós temos essa LT que eu tinha marcado aqui na última semana. Que nós estamos no lado do rompimento dela. E também temos essa aqui que eu tinha comentado já no tempo gráfico mensal. No semanal fica mais fácil de ver. Então, essa LT de baixo e essa LT aqui de cima. Se eu corrigir em relação às sombras, vai dar mais ou menos... Vou colocar mais ou menos aqui. Corrigindo essa sombra aqui. Então, nós estamos na LT, no lado do rompimento da LT. Então, estava formando um caixote, um triângulo descendente, rompeu essas figuras. Em região de troca de polaridade e últimos 2 meses sem direção. Sim, nós estamos sem direção nesses últimos 2 meses, travada aqui. E LTA dos fundos macros afunilando o preço, essa LTA roxa. E temos essa região aqui de topo, então parece que está afunilando. Se a gente olhar o movimento macro, temos possibilidade de outra figura também. Além desse canal aqui, parece que está formando isso aqui também. Como se fosse um triângulo simétrico, como se fosse um triângulo simétrico. Então, várias possibilidades aqui. E canal de baixa, comentei dessa linha aqui. Deixa eu ver o que mais que eu preciso colocar. Que o último candle de maio foi um candle extremamente de virada de força vendedora. Na verdade, não é um candle mensal, é a semana anterior. O candle de virada vendedora era comprador e os vendedores viraram, né? Bem nessa região aqui importante, que no diário fica mais fácil de visualizar. Isso aqui, então, eu só vou ter uma confirmação do que vai acontecer quando romper essas LTs, porque enquanto estiver nessa região desse caixote, para mim pode ser um rompimento falso dessas estruturas aqui. E tem 2/3 de força compradora que formou de um fundo duplo aqui embaixo, muito forte esse fundo duplo. E agora em relação às médias,
A 20 cruzou a 200. Cruzou a 200. Isso é interessante para o movimento de baixa, porque o dólar tem muito tempo que isso não acontece também, igual o índice desde 2016. E já o diário, a gente vê como que foi a rejeição forte nessa virada de contrato aqui nessa região de topo. É uma troca de polaridade bem importante aqui, desse caixotinho que eu tinha marcado, este aqui. E dentro desse caixote roxo, esse caixote aqui, nós tínhamos esse canal de baixa que hoje eu já vou excluir, porque eu achei que poderia respeitar, porque respeitou nessa troca de polaridade e subiu, só que não respeitou aqui. Então, para mim, não importa mais esse canalzinho de baixa. E tínhamos essa LT passando aqui também, não me importa também. Então, caixote, LT, tem mais coisas aqui mais fortes do que aquelas que eu tinha apagado. Formando o pivô de reversão, mas infelizmente não foi de reversão. Poderia ser um pivô. Lembrando, por que eu marquei isso? Pensando que estava querendo ir para cima. Não formou isso. Então, voltou para o caixote. Rompeu um canal de baixa. Não importa mais esse canal que eu tinha apagado. Testando muito a média 20. Vou mostrar a média daqui a pouco. Possivelmente pode formar um caixote como continuidade do movimento de baixa. Nós estamos no caixote. E possível lateralidade. Lateralidade já estamos. E estamos em encontro de suporte, que é o caixote, o suporte do caixote, junto com aquela LT, e aqui embaixo tem essa outra LT aqui. Parece também que está formando um topo duplo de continuidade aqui. Pode ser, desde que rompa agora. Se não romper, confirma a lateralidade. Lembrando que todo fundo duplo ou topo duplo, quando falha, forma a lateralidade. Possível lateralidade se o topo duplo de continuidade falhar. Tá vindo de uma sequência forte de venda. Eu comentei que não era interessante romper de forma direta e aí fez esse pullbackzinho aqui. Se olhar em relação à média 20 totalmente irrelevante porque o mercado está lateral. Então, média 20 para mim irrelevante. Olhando para o price action, aqui é como se fosse um pullback curto de rompimento desse fundo. Bem interessante esse movimento. Para confirmar o topo duplo de continuidade, chegar na CLT aqui de baixo, romper essa aqui. Interessante aqui. Já, deixa eu ver aqui se tem uma coisa mais importante no 2MV. Não. Médias, não. Vou colocar isso da questão possível. O break curto de pré-rompimento da confirmação do caixote de continuidade, vulgo topo duplo de continuidade. E o 60. Lembrando também o diário, acabei de ver. Cuidado com o IFR. Cuidado com o IFR. No semanal também. Também cuidado com o IFR no semanal. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Cuidado com o IFR também no semanal. Voltando para o diário. Agora 60 minutos. Formou um oco lá em cima. Um ombro, cabeça. Um ombro, que o segundo ombro foi bem feio. Se eu marcar aqui da linha da cabeça até a linha do pescoço, estamos próximo da região de último alvo. Aqui estamos derivando. Está numa deriva. Inclusive eu vou fazer essa marcação. Uma deriva aqui. Então, 60 minutos não está em torno, deixa eu ver se está próximo de R$5. Ainda está. Questão de 100 pontos, é pouca coisa. Na cara da LTB do canal de baixa, rompido. Não, isso aqui para mim não importa mais. Está respeitando 2/3 de força compradora. Não me importa mais. Estava olhando isso, era na semana passada. E está sobrevendido.
Sim, está em região de sobrevenda pelo IFE. E está derivando. Isso não é legal para o rompimento desse caixotinho aqui na parte de baixo. E média de 9 e 20 irrelevante, 60 minutos, é deriva. Não são as médias fortes, é a estrutura da deriva. 60 minutos também, deixa eu ver se eu vejo mais alguma coisa. Não. Se eu olhar em relação ao caixote, parece que já rompeu o caixote e tá fazendo como se fosse troca de polaridade. Pelos 60 minutos a gente consegue visualizar isso. Pelo diário não fica tão claro. Mas aqui houve o rompimento. Foi inclusive um movimento forte de sexta-feira, que aquele movimento esticado foi porque gerou muito stop aqui. Muita gente que estava comprada teve stop acionado, por isso teve esse movimento, esse candle 13 aqui, essa volatilidade. Só que depois parou. Isso pode ser um movimento falso. Já o 15 minutos, a gente tem canal. Deixa eu compartilhar isso aqui no outro layout. Estamos em canal, próximo também de canal de Keltner. Próximo de canal de Keltner. 5 minutos para amanhã. Não vejo 9, 20, 50 relevante. Para mim é 80 o primeiro toque aqui e 200. Região de 200, que se ficar em torno dela, fica errático, igual estava aqui atrás nos dias anteriores. Mas ainda assim nós estamos em canal de baixa, o que é interessante, que o movimento mais interessante para o dólar no macro é de queda. No macro semanal, por exemplo, o semanal confirmando esse rompimento, esse caixotinho, é melhor de queda. No diário também é melhor de queda. 60 minutos não é interessante, porque nós estamos operando no meio da deriva. 15 também, porque as médias estão irrelevantes, claramente. Então, no micro, não vejo movimento favorável. Agora, a partir de amanhã, pensar em vendas. Ainda vi aqui por causa do caixote macro. Agora que rompeu, esse aqui pode ser rompimento falso. Pode ser rompimento falso e volte para cima. Ou, pelo que está formando, né? Troca de polaridade e pode voltar a cair. Só que nós estamos em deriva. Então, isso aqui do dólar, deixa eu ver o DXY lá fora, que é o dólar diante de uma cesta de moedas, como se fosse formando um canalzinho, que pode ser uma bandeira de alta, e essa região aqui é de resistência maior. Então, basicamente, era isso que eu tinha que ressaltar para o dólar, estudo semanal, no tempo gráfico mensal, semanal, diário, 60 minutos, 15 minutos.